Olá, eu me chamo Emily Noronha, sou engenheira civil e discente do programa de pós-graduação em Engenharia de Minas, Metalúrgica e de Materiais, o PPGM da URGS, e hoje eu vou falar sobre propriedades mecânicas dos materiais. Esse é o nosso roteiro de aula. Iniciaremos aí com uma introdução, onde faremos uma contextualização do tema, seguida de conceituação de alguns pontos importantes, como tensão e deformação. Em seguida abordaremos também o ensaio de tração, o gráfico, a curva tensão-deformação, e finalmente as propriedades mecânicas. E ainda, por último, uma recomendação de leitura no que diz respeito a atualidades aí na área de ciência dos materiais. Vamos iniciar então com a nossa introdução, a nossa contextualização histórica. Sabe-se que a resistência dos materiais, que é a ciência que estuda exatamente o comportamento mecânico dos materiais, ela teve seu início no século XVII, quando Galileu escreveu um livro que foi intitulado de O Diálogo entre Duas Novas Ciências. E nesse livro ele abordou um estudo que ele fez acerca do efeito de cargas sobre hastes de vigas que eram feitas de diferentes materiais. Ou seja, pela primeira vez abordou-se então a relação entre a deformação e carga, que é exatamente o conceito que nós chegamos hoje das propriedades mecânicas, que é exatamente essa resposta do material em relação a um estímulo mecânico ou uma carga. E mais do que isso, hoje já é possível que nós façamos uma análise acerca das principais propriedades mecânicas que a gente vai abordar, que são rigidez, resistência, dureza, ductilidade e tenacidade, de modo a viabilizar o emprego correto desses materiais. Bom, já conceituamos então o que é resistência dos materiais, o que são as propriedades dos materiais, o comportamento mecânico, já falamos quais são as principais propriedades. Então agora vamos entender dois conceitos que são de suma importância para que nós possamos de fato entender o que são essas propriedades. Temos então tensão e deformação. Define-se tensão como uma força aplicada em uma unidade de área, que é dada em Newton por metro quadrado ou Pascal, ou ainda MPa, dependendo aí da magnitude. E deformação como as mudanças decorrentes da aplicação dessa carga sobre um corpo. Temos que então a deformação ela é uma relação entre essa variação dimensional e o comprimento inicial, que é dado em metro por metro e, portanto, é adimensional. Um ponto importante de entendermos sobre tensão e deformação é entender a relação que há entre eles. A aplicação de uma tensão, a depender da forma como essa tensão é aplicada, ela vai gerar deformações diferentes, produzirão então esforços diferentes. Temos então dois tipos de tensão. A tensão pode ser normal, quando ela é produzida por uma força perpendicular à unidade de área, ou ela é uma tensão de cisalhamento, quando ela é paralela a essa unidade de área. Então, uma tensão normal, ela pode produzir esforços tanto de tração como de compressão, a depender do sentido da força. Dizemos então que a tração ela é positiva, porque ela apresenta um acréscimo, uma variação dimensional que diz respeito a um acréscimo, a um alongamento. Já a compressão, dizemos que ela é negativa, pois houve uma redução ou um encurtamento da seção daquele corpo. Já a deformação por cisalhamento, ela produz distorções nos ângulos internos do material. Outro ponto importante acerca da deformação é exatamente o caráter da deformação. Essa deformação ela pode ser elástica ou uma deformação plástica. A deformação elástica ela é uma deformação que ocorre concomitantemente ao carregamento e ela cessa assim que o carregamento ele é removido. A nível de microestrutura, temos pequenas movimentações dos átomos, só que essas movimentações elas são pequenas, elas não são suficientes para que as ligações se rompam,
né, produzindo então uma deformação plástica. E o que é uma deformação plástica? É uma deformação que ela já é permanente, ou seja, mesmo após a retirada do carregamento, essa deformação ela permanece. Então, a nível de microestrutura, nós já temos movimentações mais significativas que já produzem aí deslizamentos de planos, introduzindo então discordâncias no material. E essa deformação ela permanece mesmo após a retirada da carga. Bom, já conceituamos tensão, deformação. Então, agora veremos como nós podemos obter essas informações, que é através do ensaio de tração. O ensaio de tração ele é o ensaio mais utilizado aí para verificar as propriedades mecânicas, e ele mede então a resistência do material à tração, né, quando submetido a uma carga atrativa crescente e de maneira progressiva. Ele é feito aqui nesse maquinário, que é conhecido como a máquina universal de ensaios, né, onde a gente tem a fixação aqui desse corpo de prova, aqui nesses dispositivos de fixação, que irão sofrer então uma deformação progressiva conforme o aumento do carregamento. E a partir desse ensaio, a gente obtém então esse gráfico, que é o gráfico tensão e deformação, onde a gente consegue observar o comportamento mecânico do material de fato. Já falamos então do ensaio de tração, portanto agora veremos o produto desse ensaio, que é a obtenção da nossa curva tensão-deformação, que é um gráfico que nos fornece informações importantes acerca das propriedades dos materiais. Veremos agora então detalhadamente cada região desse gráfico. Bom, nessa primeira região temos uma região de deformação elástica, como nós já conceituamos, né? Uma deformação reversível, e nessa região a gente consegue definir uma propriedade importante do material, que é exatamente o módulo de elasticidade, que representa exatamente a proporcionalidade entre a tensão e a deformação. A gente diz aqui que nessa primeira região, então, é válida a lei de Hooke, né, que a tensão é proporcional à deformação. E essa relação de proporcionalidade, ela se segue até o nosso limite de proporcionalidade, né, que é mais ou menos ali próximo da tensão de escoamento. Essa tensão de escoamento, ela diz respeito ao ponto em que o material perde a sua capacidade elástica e passa então a sofrer deformações plásticas. A partir dessa tensão de escoamento, nós temos essa região de escoamento, que é uma região onde a gente observa um aumento da deformação, sem que para isso seja necessário um aumento da tensão. Então, essa região se segue até que se entre em uma outra região, que é a região de endurecimento por deformação. Dessa região, a gente tem, então, o encruamento, que é ocasionado pelo aumento de discordâncias do material, que provoca, então, um aumento da resistência também. E essa região, ela vai até ao que a gente tem a tensão limite de resistência, que seria, de fato, a resistência do material, que é a maior tensão que esse corpo de prova pode suportar antes de se romper. Após então a nossa tensão limite de resistência, a gente observa aqui nessa linha convencional um decréscimo da tensão. Isso é observado em função da estrição que a gente vê que ocorre aqui nessa região. A estrição nada mais é do que a redução ou empescoçamento, como muitos conhecem, da seção desse material, por isso ele perde em capacidade de carga, né? E a gente observa aqui uma tensão de ruptura menor do que a tensão limite de resistência. E temos também aqui nessa linha, a gente tem a tensão de ruptura real. E por que a tensão de ruptura real ela difere da tensão de ruptura convencional? Porque a tensão de ruptura real, ela considera, então, a proporcionalidade entre a redução
dessa unidade diária, fazendo com que então seja considerado, na verdade, um aumento da capacidade de carga. Bom, desse gráfico a gente também consegue observar duas propriedades que são muito importantes, que é a resiliência e a tenacidade. A resiliência, ela é a capacidade de absorver energia, do material de absorver energia sem sofrer uma deformação plástica. Então, ela diz respeito a essa primeira área aqui do material de deformação elástica. Já a tenacidade, ela é a energia absorvida antes da fratura. Então, ela é representada por toda essa área do gráfico antes da ruptura. Agora, então, vamos observar comparativamente a aplicação dessas propriedades e relacioná-las com os diferentes tipos de materiais que nós temos. A começar pela rigidez, né? A gente viu que a rigidez, ela é relacionada ao módulo de elasticidade. Quanto maior o módulo de elasticidade, menor então é a deformação elástica do material e maior então é a rigidez desse material. Aqui a gente tem comparativamente, né, os materiais, a gente vê que os materiais mais rígidos são materiais cerâmicos, seguidos de metais, compósitos, né, e polímeros. Aqui a gente consegue observar, né, no gráfico, o comportamento mecânico de cada material. Aqui a gente vê materiais cerâmicos, a gente vê aqui uma reta mais inclinada aqui nessa primeira região, que diz respeito ao nosso módulo de elasticidade, ou seja, a gente pode verificar, né, que os materiais cerâmicos eles possuem um maior módulo de elasticidade, portanto são mais rígidos. No entanto, eles já são pouco dúcteis, ou seja, eles não suportam uma deformação plástica elevada, diferentemente dos materiais metálicos. Os materiais metálicos, eles já são muito mais tenazes do que os materiais cerâmicos. Só que os materiais cerâmicos, eles são muito mais resilientes do que os materiais metálicos. E os polímeros termoplásticos, né, eles têm uma capacidade de se alongar que é bastante grande, são bastante dúcteis, só que eles não têm tanta capacidade de carga e por isso eles apresentam então uma baixa tenacidade. Finalizo então aqui deixando uma sugestão de leitura acerca de atualidades aí na área de ciência dos materiais, que são os vidros metálicos ou metais amorfos, que são materiais bastante promissores por suas propriedades de modo geral, possuindo aí diversas aplicações nos mais variados campos. E era isso, eu deixo à disposição o meu contato aí para dúvidas ou sugestões e muito obrigada pela atenção.